Tá. Ei, som. Não sei qual é a zica, mas... Não sei o que é zica ser, mas... Eu vou deixar gravando aqui, não tá... Tá, quando aparecer aqui... Aparecer a imagem, vai ficar azulzinho, vai ser lá, você pode ver aqui. É, e o documento tá aqui, tá tudo. Isso não é certo. Como é que vai? Já deixei gravando já por ligação, viu? Ei, som 2. Contato do documento. Apareceu aí. Demora pouco aí, você vem. Já tá gravando mesmo? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Vamos dar início à nossa santa convocação. Quero pedir aos irmãos que ficassem de pé. Vamos cantar o Salmo 8, harmônico. E o Senhor nos diz em sua palavra, no Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Cantemos então ao nosso Senhor. Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o nome teu em toda a terra, ó Deus. Quão magnificente é tua majestade, céus expusestes, pois nos céus expusestes, pois nos céus, e da boca dos bebês, criancinhas a mamar, suscitaste força, ó Deus, pra calar o opositor, e fazendo emudecer o inimigo e o vingador, o inimigo e o vingador. Quando olho para os céus, criação dos dedos teus,
estrelas no lugar, estabelecidas lá. E o homem o que é, que te lembres e visites a quem filho o homem é. Porque anjos feito foi por um povo então menor, e de glória e honra então coroaste o homem sim, sob as obras da tua mão e domínio tu lhe deste, lhe puseste tudo aos pés, e as ovelhas e os bois e do campo os animais e as aves lá do céu, peixes tudo que há no mar. É o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda a terra, quão magnificente é. Amém, irmãos. Que essa seja a nossa oração, que nós venhamos dizer que o quão bem e quão magnífico é o nome do nosso Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, de onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Curvem as vossas cabeças, vamos entrar em oração na presença do nosso Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai, maravilhoso Senhor, santo Tu és, Senhor, magnífico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te oramos nesse momento, Senhor, te agradecendo por mais um momento, Senhor, que o Senhor tem nos conduzido, que o Senhor nos tem dado misericórdia, nos tem dado graça, Senhor, e nos tem sustentado, Pai, a fim de estarmos aqui, Pai, reunidos em Teu nome para glorificar e honrar a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que tens feito, Pai, em nossas vidas. Todas as grandes coisas, Pai, que tem feito, Pai, em nossas vidas. Tudo que tens a fazer também, Pai, em nossas vidas. Te agradecemos. Porque sabemos que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, venha abençoar a Tua igreja. Venha estar nos convencendo, Pai, dia após dia, de nossos pecados, nossa miséria, a fim de que com isso, Pai, entendamos cada dia mais o quão precisamos de Ti, Senhor. Quão miseráveis somos e quão precisamos da Tua glória, da Tua graça, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Vamos dar continuidade nesse santo diálogo pactual, em resposta ao nosso Santo Deus. Vamos estar cantando o Salmo 119. Amém? De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo caminhar, conforme a tua santa lei manda. De todo o coração eu te busquei, não me permitas desprezar a lei. Nos oração tua lei guardada está, e contra ti não venha eu pecar.
ensina, ó Senhor, os teus preceitos, tuas santas leis. Quero narrar com os lábios tua lei, tudo que tua boca nos falou. Mas regozijo tenho em caminhar nos testemunhos que provém de ti. Me alegrarei na tua lei bem mais do que em ricas possessões sem fim. Nos teus preceitos eu meditarei, respeito aos teus caminhos manterei, nos teus decretos me contentarei, tua palavra não esquecerei. Amém, queridos irmãos. Nesse momento, teremos a oportunidade de confessar o resumo de nossa fé, que está contida no Credo Apostólico. Confessemos, pois, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém, irmãos. Que o Espírito Santo venha nos convencer nesse resumo da nossa fé. Nós venhamos estar convencidos dia após dia de que o Senhor ele nos sustenta e através desse resumo aqui, ele nos dá a certeza de que a nossa salvação ela pertence somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos abençoe a pregação de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua presença, Senhor, nesse momento, pedindo a Ti, Senhor, de coração contrito, Senhor, de sincera gratidão, Pai, por estarmos aqui nesse momento e pedimos a Ti, ó Pai, que nesse momento o Senhor esteja, através do Seu Espírito Santo, Senhor, entrando no mais íntimo, Pai, do nosso ser, para que nós possamos, Senhor, estar aptos a ouvir, Senhor, a Tua palavra, o que Tu tens a nos falar, a nos ensinar hoje, nesse dia tão especial, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que coloque, Pai, essas palavras que serão ditas no sermão de hoje, Senhor, em nosso coração, Pai. Não somente ouvir, Pai, mas também que o Senhor faça com que nós venhamos praticá-las, Senhor. Nós venhamos, dia após dia, Senhor, nos convencer disso, que essas palavras são a verdade. Essas palavras são eficazes, Senhor, para nossas vidas. E que em tudo, Pai, devemos procurar honrar o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo. E que, através do Seu Espírito Santo, essas palavras venham realmente tocar, Pai, em nossos corações. Em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, é que te oramos. Amém. Vamos dar continuidade e resposta ao nosso Santo Deus. Cantar mais um hino. Meu Senhor, Tu me deste. Cantemos, pô.
Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Essa fé que me deste ao ouvir tua voz é a certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça que dura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, Filho do Pai, nos prostremos a ele, louvai e adorai. E ao Espírito Santo, mil glórias lhe deem, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Amém, queridos irmãos. Nesse momento, eu queria chamar o pastor Ademir para estar dirigindo a pregação de hoje. Amém? Boa noite, irmãos. Obrigado depois das férias, né? Tem um tempinho já que eu não prego a palavra do Senhor aqui. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 78. É o texto de nossa pregação. Salmo 78. Vamos ler apenas do verso 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 78, verso 1 a 9. 1 a 8, na verdade. Diz bem assim: Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse,
os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que importância tem para nós o passado? Qual o valor da história para a nossa vida? Nós podemos pensar nessas perguntas porque, se observarmos bem, estamos em uma geração que está meio desconectada da história, do passado. As pessoas que têm um pouco mais de experiência e têm talvez uma família um pouco mais estruturada e mais unida, sabem muito bem que cada vez mais existe um certo tipo de afastamento dos pais ou dos avós com relação aos netos, com relação aos filhos. E cada vez mais fica comum, não é? Esse desligar, essa falta de repente, ligação familiar, de referencial. Isso é uma característica de nossa geração. As referências históricas, não é, de grandes heróis do passado já não são mais tão importantes hoje. A cultura moderna nos providenciou vários outros heróis que têm pensamentos bem distintos e até progressistas para substituir esses. E então dar uma nova visão para as pessoas, uma nova cosmovisão. Toda vez que olhamos para a situação de nossa geração, podemos perceber justamente isso, que nossa geração ela é bem progressista. E quando eu falo isso, eu falo justamente no sentido negativo mesmo. Porque todos nós queremos progresso, não é verdade? Nós queremos avançar. Avançar em tecnologia, em medicina, não é? Em bens para a humanidade. Nós queremos o progresso. Mas o progressismo é um termo revolucionário. É a ideia de você destruir aquilo que é o passado, anular a história, esquecer daquilo que passou e então instituir uma nova história, uma nova maneira de ver a vida. E este é o retrato de nossa geração, cada vez mais desligada dos princípios antigos, da moral, da ética. É assim que nosso mundo anda. Nessa situação de progressismo compulsório, digamos assim, se perde a referência, irmãos, dos grandes heróis. Se você for observar bem, existe uma luta, até mesmo midiática, para que nossas crianças hoje elas não tenham tanto acesso aos heróis do passado, ou então, mesmo aqueles heróis de conto de fadas, não é? Aquelas historinhas antigas que nós ouvimos também quando crianças, assistimos, eles sejam alterados, sejam mudados, não é? Podemos pensar, por exemplo, em indústrias do cinema que já estão mudando completamente a história de alguns heróis, a sua personalidade e até mesmo a sua sexualidade, para tentar de alguma maneira, não é, comunicar a uma nova geração um tipo de pensamento que não corresponde a esses princípios básicos, não é, que as pessoas antes defendiam, entendiam como sendo normais. Ou seja, estamos cada vez mais nos afundando como geração, como cultura, nesse modismo. Isso é um perigo muito grande. Diante desta geração desconectada do passado, a cristandade sofre. Nós, como cristãos, toda vez que vamos fazer uma análise de como o mundo está andando, nunca podemos nos excluir disso, pois estamos participando do mundo, estamos vivenciando a cultura, nós consumimos, nós aprendemos, temos acesso às mesmas coisas e, portanto, somos influenciados também pelos mesmos inimigos. Também recebemos cultura, nesse sentido, referencial cultural, de muitas pessoas que têm realmente procurado atacar os princípios cristãos e desvirtualizar a igreja, não é? Descaracterizando completamente o povo de Deus, para que ele seja irreconhecível neste mundo. Não é? Não seja mais um povo distinto e que seja igual ao mundo, para que realmente não se possa ver uma luz de diferença, um referencial. Hoje as pessoas estão muito mais voltadas aos novos filósofos, aqueles que produzem cultura, e especialmente em nossa geração, nós temos muitos influencers, né? Pessoas que são blogueiros, né, que agora são influencers, na verdade, e que estão realmente influenciando cada vez mais as pessoas. São pessoas que militam em termos políticos, querem trazer novas ideologias, estão usando redes sociais, são financiados, são ajudados, não é, por instituições, até mesmo pelo Estado,
a fim de que eles possam cada vez mais alterar a cultura, alterar o nosso entendimento das coisas. E tudo isso nos atinge como cristãos. Eu queria realmente levar os irmãos à reflexão no texto que lemos aqui, do Salmo 78, porque este é um salmo que justamente nos manda parar, puxar o freio e olharmos para trás. Esse é o objetivo desse salmo. Deus falar à geração presente para parar e olhar para trás. O título do sermão dessa noite é justamente esse, o testemunho, não é, do Deus de nossos pais. Temos que olhar para o passado. A primeira parte, então, do sermão, podemos aprender que Deus, nesse sentido, faz um chamado para uma nova geração. Ou seja, as gerações que vão surgindo continuam ainda recebendo o chamado de Deus. Assim foi desde o início e continua sendo assim. Deus continua chamando o seu povo. E no Salmo 78, o curioso aqui é justamente isso. Deus não chama o povo para projetá-los para o futuro. Nós sabemos que a Escritura Sagrada nos dá muitos anseios com relação ao porvir. Nós, como cristãos, esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo para vencer em nós todo o mal, para transformar esse mundo de uma vez por todas e nos introduzir em novos céus e nova terra. Mas a Escritura também nos ensina a pararmos agora, não é? Tirarmos um pouquinho esse anseio, não é, do futuro e olharmos para trás e começarmos a lembrar. Neste salmo, o salmo completo, não é? O salmista se dedica a fazer um grande resumo de toda a história do povo de Israel. Aqui você tem um resumo completo da história de Israel, colocando ênfase nos pontos mais importantes, onde está sendo mostrado como Deus libertou o seu povo, manifestou suas obras poderosas e como o povo se corrompeu. Se você vai ler todo o Salmo 78, você vai perceber, não é, o Senhor sempre mostrando que os pais, ou seja, a geração passada, não foi fiel a Deus, rejeitou os seus mandamentos, se desviou do caminho que o Senhor tinha ordenado a eles, e o resultado foi sofrimento, foi voltar para o cativeiro. Deus está falando para a nova geração, para olhar para o passado, justamente para que essa nova geração não cometa os mesmos erros de seus pais. Não repita os mesmos erros, não caia nos mesmos pecados. Se pudermos pensar, por exemplo, aqui, e lembrar que Deus, não é, levou o seu povo, por meio de Abraão, para o Egito. Ali o povo cresceu, se multiplicou e Deus providenciou, como prometeram, o libertador. E então o povo foi liberto, não é? Viu o poder de Deus, a sua glória, foi liberto do Egito para uma novidade de vida, para uma vida de santidade ao Senhor, dedicação a Ele como um povo exclusivo dele, um povo separado, mas que gerações mais tarde, esse mesmo povo que recebeu a lei de Deus, que viu o poder de Deus, e que recebeu essa mensagem de geração em geração, retrocedeu. Aquela nova geração que ouviu acerca de Deus, não é? Ou então que tinha, como os seus antepassados, aquele povo que viu os grandes milagres do Senhor e foram introduzidos em Canaã, aquele povo se esqueceu e voltou a praticar as mesmas obras malignas. Uma geração que voltou à idolatria. É uma coisa estranha para nós, porque não é estranho que Deus liberte um povo e esse povo procure o cativeiro novamente? Não é esquisito uma coisa dessa? A escravidão não é uma coisa boa. Não tem como você analisar a escravidão, como vemos no Egito, por exemplo, escravidão física, de humilhação cultural mesmo, mas também escravidão espiritual, como uma coisa boa. O povo não tinha identidade. O povo estava ali perdido, sem Deus. Somente pesando demais o sofrimento deles é que eles lembraram do Senhor. Eles lembraram do Deus de seus pais. Lembraram do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o Senhor atentou para eles e os libertou. É estranho que esse povo que viu, não é questão de ter ouvido apenas, eles viram Deus humilhar todo o panteão egípcio, Deus vencer e mostrar que na verdade ele é o único Deus verdadeiro. Todo o resto é balela. Esse povo viu e ainda assim, gerações futuras, né, à frente, começaram a se prostrar mais uma vez diante de ídolos. É como se Deus tivesse me provado agora que ele é o único Deus verdadeiro e que a religião que eu praticava é uma tolice, uma enganação, e então meus netos voltassem a praticar a mesma religião tola que um dia eu pratiquei, sendo que Deus já provou que não é assim. Esse salmo se dedica justamente a isso, não é? A Deus chamar a atenção do seu povo, da geração do salmista, a olhar para trás, a lembrar da sua própria história, porque o povo que tem desconhecimento da sua própria história é um povo sem identidade.
é um povo perdido que vai cometer os mesmos erros. Só para pincelar isso, os irmãos podem só observar a situação que nós nos encontramos hoje em nosso país. A história da humanidade, ela é bem complexa. Mas há algumas coisas que nós podemos observar que são muito objetivas e claras e não tem como negar. Por exemplo, olhando para o tempo passado, para o século passado, nós sabemos das grandes manifestações políticas ditatoriais que escravizaram, humilharam e mataram pessoas, assassinando-as ou então matando-as de fome. Século passado, é coisa recente. Isso aconteceu ontem, entende a situação? Aconteceu ontem, mas a nossa geração, o nosso povo brasileiro, o que é engraçado, é estranho e trágico também, é um povo que está muitas vezes reafirmando os mesmos ideais de ditadores do século passado, que mataram as pessoas. Não é estranho que em nosso país, por exemplo, isso é importante para entendermos, seja proibido e seja um crime fazer apologia ao nazismo, mas ao mesmo tempo seja a coisa mais normal você fazer apologia ao comunismo? Eu estou citando isso como um exemplo para os irmãos de como nós nos esquecemos. Como nós nos esquecemos. O mesmo símbolo que outrora apavorou pessoas, as humilhou, e que significa terror para boa parte da humanidade, para muitos brasileiros é um símbolo de orgulho. A foice e o martelo. Nós esquecemos. Temos essa capacidade terrível de nos esquecer. Não é à toa que, citando Lutero, e peço licença aos irmãos, ele já chegou a dizer que nos esquecemos do Evangelho todos os dias. Logo, temos que ouvi-lo todos os dias. Essa é a nossa terrível capacidade, não é? E esquecimento. Observando o verso 1 e 2 e 3, mais uma vez. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. A mensagem é: olhem para trás. A maneira como o Senhor fala aqui ao seu povo é muito séria, pois o chamado do Senhor é imperativo. Escutai, diz o Senhor. Tem peso de ordem. Escutem. Vocês precisam ouvir agora. E o que Deus ordena ao povo que eles escutem? Ele diz a sua lei. Escutai a minha lei, povo meu. Ele chama o povo para escutar, e não para escutar algo referente ao futuro, mas algo referente ao passado do povo. Aquilo que já tinha acontecido. E que deveria estar sendo lembrado e observado, mas não era, muitas vezes. Não era. Por isso o grande resumo da história de Israel, para mostrar como eles se esqueceram da lei do Senhor e voltaram a praticar as mesmas obras. Nos versos 3 e 2, é dada a ênfase à natureza dessa mensagem e desse chamado do Senhor. É uma mensagem de antiguidade. É um convite do Senhor, é um chamado do Senhor para olharmos para o passado. Não é? É um imperativo para olharmos para trás. Certamente esta é uma mensagem, meus irmãos, estranha para a nossa geração. Nossa geração realmente é uma geração bem futurista, digamos assim, bem para frente. Nós ansiamos por mudanças radicais na sociedade. Ansiamos cada vez mais. Tanto é que, se os irmãos, talvez a maioria aqui seja muito jovem para poder perceber algumas mudanças, não é? Mas alguns irmãos que são mais experientes aqui, e eu também lembro de muitas mudanças radicais assim, e que aconteceram de maneira muito rápida. Se você analisa bem, eu tenho 36 anos de idade. Mas quando eu olho para um jovem de 16, 17 e 18 anos de idade, se ele não está em um contexto cristão que lhe eduque, essa pessoa parece que vive um mundo paralelo ao meu. É uma coisa estranha. É difícil você ter comunicação com pessoas assim. Porque parece uma pessoa de um outro mundo, de uma outra dimensão. Eu não estou falando de gostos. Não tem nada a ver com gosto. Eu também faço parte de uma geração que cresceu assistindo animes, né? Jogando videogame. Eu faço parte de uma geração assim, não é diferente de agora. Mas mesmo assim, meus irmãos, quando você vai fazer a comparação de um jovem hoje, de 17, 18 anos, você fica espantado muitas vezes. Se você for uma pessoa um pouco mais velha, você fica espantado. Mas
essa pessoa está aqui realmente porque não tem como haver comunicação. Parece que a pessoa entende o mundo de uma maneira totalmente diferente. Não tem nada a ver com gostos, entende a situação? Tem a ver com você enxergar o mundo de uma maneira diferente. Esse é o problema aqui. Por isso, ouvir do Senhor, não olhem para frente agora, parem e olhem para trás. Justamente aquilo que vocês não gostam, como geração, que é ter que olhar para trás, estudar a história, verificar os referenciais históricos e os princípios que sempre foram dados pelo Senhor para reger o mundo, é algo, às vezes, ofensivo, chato, que não é aceito por muitas pessoas de nosso tempo, não é? Esses versos, então, nos ensinam justamente isso. Nós precisamos olhar para os princípios já estabelecidos. O alerta, como foi para aquela geração do salmista, é um alerta para nós também. Nossa geração, não é progressista. Essa é a realidade. Eu não estou falando de política não aqui, não. Eu não estou falando de progressismo em termos políticos, não. Isso já é uma coisa estranha, mas nossa geração é uma geração essencialmente progressista. Nós já somos assim por natureza, não é? Ou seja, já somos revolucionários por natureza. Queremos viver contrário à lei de Deus muitas vezes, e o mundo manifesta isso desde o começo. Mas o ponto aqui é que, de maneira cultural, esse progressismo tem crescido cada vez mais para que as pessoas se desliguem da história, se desliguem dos princípios estabelecidos e queiram procurar uma nova cosmovisão, uma nova moral, uma nova lei, novos princípios que sejam totalmente diferentes daqueles já estabelecidos. O resultado em Israel foi justamente o retorno à idolatria. Se esquecer do que Deus disse, só leva a isso, à idolatria. Eu sinto muito, mas não dá para criar possibilidades de universo paralelo. Não dá. Nós só vivemos na Terra 1. Não existe uma Terra 2. Não existe uma possibilidade de coisas diferentes. A verdade é essa. Os princípios foram estabelecidos e eles são pétreos, inalteráveis. Eles são o próprio caráter de Deus. Quando se desvia disso, o resultado é sempre danoso. Israel sofreu e agora o exemplo é para a nossa geração também do mesmo jeito. Olhem para trás. Olhem para trás. No nosso contexto cristão, o progressismo se alastra, não é, em novos conceitos acerca de tendências evangélicas, que, por exemplo, negam a lei, não é? Acabam abandonando os princípios, negam não só os mandamentos de Deus, mas até mesmo negam os papéis que Deus estabeleceu para homem e mulher. Isso entrando no seio da igreja. Isso acontece. Por um lado, temos uma geração de crentes que diz e repete muitas vezes: a lei passou. A lei passou, não é? Se nós ousarmos exortar alguém e quer ter a experiência, exorte um evangélico. A probabilidade de você encontrar alguém que vai rejeitar o que você está dizendo é muito grande. Exorte alguém pela lei de Deus. Meu irmão, o mandamento do Senhor não ensina isso, não. Ora, eu estou no tempo da graça e não da lei. Essa é a resposta na ponta da língua de muitos cristãos hoje. Eu estou no tempo da graça, não no tempo da lei. Ah, dá vontade de responder assim. Então, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Compra só o Novo Testamento. Porque se para você é uma coisa estranha eu citar um mandamento do Decálogo, compra o Novo Testamento e aposente o Antigo, porque é livro de judeu. A realidade é essa. Assim está a geração dos cristãos hoje. Entende? Rejeitando a lei. A lei passou, eu não quero mais saber de lei. Lei é coisa de Moisés, lei não tem nada a ver com Cristo. Agora, na verdade, há uma nova lei que não tem nada a ver com a lei de Moisés, que é a lei de Cristo. Eles colocam, de maneira proposital, Moisés contra Cristo. Não é? E então rejeitam a Moisés e dizem, há uma nova lei, e essa lei é a lei de Cristo. Aí você pergunta, e que lei é essa? A resposta vai ser, é a lei do amor. Ok, mas a lei, ela sempre foi amor. Como é que alguém pode olhar para os mandamentos de Deus e não enxergar amor ali? Como? Me digam como alguém pode olhar para os mandamentos do Senhor Deus e não enxergar amor puro e sincero ali. É uma analogia simples. Está o povo aqui, toda a humanidade se afundando em pecado, desgarrada, vivendo sem um norte, como ímpios. Deus chama um povo, não é? Ele chama esse povo, ele liberta esse povo,
e dá uma lei, isto é, uma nova maneira de viver a este povo, e eu não consigo enxergar que essa lei é uma lei de amor. Deus está mostrando a sua misericórdia. Não foram todos que receberam a lei de Deus. Nem todos do mundo hoje são cristãos. Isso é misericórdia, irmãos. Pura misericórdia do Senhor. Dizem a lei de Cristo e tornam a lei de Deus algo subjetivo, para que os que entendem a verdade não tenham condições de questionar e apontar para os mandamentos de Deus. Deixa por subjetiva. Então tudo que agora eu vou responder vai ser, não, a lei de Cristo. Não, é a lei de Cristo. É a lei de Cristo. Sim, mas que lei de Cristo é essa? Que lei de Cristo é essa? Isso é progressismo. Quando você tira algo estabelecido desta forma, que dá princípios ao povo de Deus para norteá-lo, quando você tira isso, o resultado que você tem prático é justamente um povo relativista, que tem como desculpas nesse sentido, o tempo todo dizer bem assim, não, mas Deus, ele conhece o meu coração, ele quer minha religião do coração, é isso que acontece, nossa geração, esse é o nosso retrato hoje. Não é? É como um indivíduo que diz bem assim, vocês reformados são todos legalistas, vocês ficam com esse negócio de guardar um dia para Deus. Não precisa disso, cara. Todo dia é dia do Senhor, não é? E não guarda um. Porque você relativizou. Relativizou. Isso é progressismo, irmãos. E a palavra do Senhor não está nos mandando, nesse sentido, abandonar os princípios estabelecidos. Muito pelo contrário. Está nos mandando olhar para trás e lembrar que ele deu uma lei. Por outro lado, não só uma questão de relativização moral, que nós vivemos hoje, em termos de sociedade no geral, mas também em termos de cristandade, e não é à toa que tantas aberrações acontecem, porque as pessoas estão completamente distantes dos princípios da lei de Deus, por isso muitas coisas acontecem aí de ruim, não é de ruins. Por outro lado, nós temos também uma geração de crentes que não aceita mais os papéis que Deus deu a homem e a mulher. Isso é mais um reflexo do abandono da lei de Deus, dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Os cristãos hoje, em boa parte, não estão aceitando mais os papéis que Deus deu. Aí você analisa o relacionamento de homem e mulher. As pessoas não estão preocupadas mais com o que Deus diz, com o que ele estabeleceu, com os princípios da palavra de Deus. Não. A preocupação é como a sociedade trata homem e mulher em termos de papéis. Assim, assado. Vamos então seguir como a sociedade diz. Então usa-se isso como justificativa e essa é a razão agora, porque não há uma aceitação dos papéis que Deus deu a homem e a mulher, que hoje existe tantas pseudopastoras. Existir pastoras em comunidades cristãs é uma prova cabal do abandono da palavra de Deus. Não tem outra resposta. E se a pessoa falava assim, mas isso aí é machismo da sua parte. Não, isso não é machismo. O nome disso é Bíblia. A Escritura nos dá um princípio inalterável. Eu não posso mudar essas coisas. Isso não tem a ver com valores, com quem nós somos, se nós somos melhores. Não existe isso na Escritura. Essa luta de valores, quem é melhor, homem ou mulher, não existe isso na Bíblia. Isso é um debate moderninho, é coisa de progressista. A Escritura não vai fazer distinção de cor, de raça, de sexo. Isso não existe na Bíblia. São anseios modernos. E as pessoas leem a Escritura com os óculos marxistas. Tá cheio de gente lendo Bíblia, irmãos. Veja, quando você abandona os princípios da lei de Deus e esquece do que o Senhor ensinou no passado, o resultado é você tentar ler a sua palavra com novos óculos, que não foram dados pelo Senhor na sua palavra. O resultado, as pessoas estão lendo hoje a Bíblia com esse olhar marxista, revolucionário. Então, quando olham para a Bíblia e veem que Deus chamou homens para o ofício sacerdotal, logo constitui-se que isso é machismo. Os homens da Bíblia eram machistas, por isso que não tem mulheres liderando muito em Israel, ou na igreja cristã. Então, Cristo era machista. Cristo era machista, só pode ser. Ele estava sendo o tempo todo assistido por mulheres em seu ministério, mas ele chamou 12 apóstolos. Não tem nenhuma apostila na Bíblia, né? Nenhuma apostoliza. É só apóstolo. Mas a pessoa lê agora com a mentalidade moderninha. Não é? E porque na mentalidade moderninha você tem uma luta de classes,
e você tem uma briga terrível de homens contra mulheres, de mulheres contra homens, por causa de feminismo, por causa de machismo, eu leio a Bíblia com esses óculos. Totalmente errado. Isso é desonesto, mas é assim que as pessoas querem ler a Escritura hoje. Isso é tão sério com relação aos papéis na igreja, que analise bem a situação. Nós sabemos, por exemplo, que 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, aprendemos sobre dons que Deus deu à igreja, tanto dons espirituais, que foram usados com abundância em certos períodos da igreja, como também dons gerais e até ministeriais. E Deus deu a cada um conforme a sua própria vontade. Não é o indivíduo que escolhe, eu escolho esse dom. Não é? Não existe isso, você não compra. Você não faz nada para poder alcançar um certo dom. Você não vai ficar insistindo, se esforçando para ter um dom específico. Não. Deus é quem dá os seus dons a cada um como ele quer. O resultado. O relativismo em termos de papéis, por falta de referencial bíblico, é tão grande, que por conta disso as pessoas não conseguem aceitar os seus papéis baseado nos dons que Deus deu a essas pessoas. Todo mundo quer ser pastor. O que eu quero dizer com isso? Em várias comunidades, um monte de gente prega. Entendeu a situação? Todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer dar um testemunho, todo mundo quer falar alguma coisa. Qual o sentido disso, irmãos? E se você falar bem assim, olha, irmão, não pode, né? Chega o irmão na igreja reformada, acostumado com esse tipo de situação, vem, pastor, assim, aqui não tem oportunidade, não? Tem. Eita. Pra quê? Pra adorar a Deus. Senta no banco e louva a Deus. Ouve a palavra, cante, você vai poder fazer tudo que os demais irmãos fazem aqui. Não, mas eu queria fazer uma coisa a mais. Não, irmão, não é assim que funciona. Eu estou fazendo isso porque eu sou muito da palavra. Entendeu a situação? Esse é meu papel aqui na igreja. Não é questão de modinha, não, filho. É meu papel na igreja. Mas a relativização com relação a isso leva as pessoas realmente a entenderem que não. Qualquer um pode fazer. Qualquer um chega lá e faz. Quem quiser. Basicamente é isso. Isso aqui, irmãos, infelizmente, é a consequência de rejeitarmos a nossa história, o passado, a lei de Deus. Isso é muito triste porque isso descaracteriza a Igreja de Cristo. É uma geração sem identidade, relativista, progressista, não é? E que está absolutamente prostrada às novas tendências, aos novos filósofos. A verdade não está mais na boca de um pastor, irmãos. É sério. Isso aqui, ler a Escritura, explicar e aplicar ao povo, não é mais a verdade para muitas pessoas. Eu não estou falando de gente do mundo, não. O mundo a gente já sabe como é que é, eu estou falando de cristãos. A verdade é o que um bando de velhos, em consenso, com seus diplomas de cientistas, determinam. Isso é a verdade. Isso é que é a verdade. Se amanhã eu começar a falar para todo mundo aqui que a lua é de vidro, que o sol é azul, e mostrar para vocês que, na verdade, isso aqui não existe, é uma grande matrix, se isso for consenso no meio dos cientistas, torna-se a verdade. Qual é o consenso científico? Deus não existe. Então, Deus não existe, caramba. É assim, simples desse jeito. É desse jeito que funciona. Qual é o consenso dos cientistas? Da academia? A Bíblia é um livro inconfiável, então ela é inconfiável e pronto. É assim que funcionam as coisas hoje. Nós não estamos percebendo, mas nossa geração, por falta de referencial, de voltar ao passado, de investigar as obras de Deus, o testemunho do Senhor, está perdendo a identidade e está, consequentemente, se prostrando ao que o mundo diz. Israel recebeu lei, recebeu identidade, mas agora Israel está fazendo o quê? Perguntando aos povos vizinhos como é que vocês cultuam para que nós venhamos cultuar assim também. E o culto que eles prestavam, idólatra, quando se corromperam, era um culto completamente pornográfico, porque o conceito cultural tinha a ver com sexualidade, com sacrifício de crianças. Estava tudo ali. Israelitas, tenta imaginar a dimensão, o nível da coisa. O povo que recebeu a lei de Deus, entregando seus filhos em sacrifícios a ídolos. Abortando seus filhos por causa de idolatria. É esse nível que chega. Esse é o nível que chega aqui. É por isso que o Senhor está mandando o povo parar e ouvir. Ouçam.
não é? Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Porque Deus continua falando e nem todos querem ouvir. E é uma mensagem ao seu povo. Nova geração, ouçam a palavra de Deus. Comecem a ouvir a palavra de Deus como palavra autoritativa, como palavra final, como Deus falando ainda a essa geração. Não como um discurso filosófico de um homem, mas como palavra de Deus. Deus continua a dizer as mesmas coisas. Não coisas novas. As mesmas coisas. Continua a apresentar as veredas antigas, como sempre. Como ele sempre fez. Não há mudança nesse sentido. Então podemos dizer, irmãos, como o Salmo nos ensina, não é? Quando lemos aqui, por exemplo, abrirei a minha boca, no verso 2, numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que as fizessem conhecer a seus filhos. A mesma lei para uma nova geração. A mesma lei para uma nova geração. Nós cantamos agora há pouco o Salmo 139. Será que isso mudou? De que maneira o jovem, qualquer um, guardará puro o seu caminho? Observando segundo a sua lei. Isso mudou? Pois é. Isso não mudou. E o Senhor está dizendo a mesma lei para uma nova geração. Aquilo que os pais ouviram não mudou. Continua sendo vivo, necessário, urgente para os filhos também. Não podemos simplesmente, porque o mundo de hoje não é assim. O mundo de hoje mudou, pastor. O mundo de hoje é muito mais descolado, é muito mais diferente. Esses princípios que vocês falam aí são tão retrógrados, sabe? Chega, cansa, são regras, isso não pode, nem aquilo outro. Isso é coisa muito atrasada, é coisa de velho. É coisa de velho. Ficar dizendo para o jovem que ele pode e que ele não pode, o jovem tem que ser livre hoje. Não, a Escritura está dizendo a mesma coisa para nós hoje. O que foi dito aos pais tem que ser dito aos filhos. A mesma lei para uma nova geração. Deus não está reformando sua lei e a mudando, não é, para cada geração. Não é uma aplicação da lei para cada geração diferente. O que era antes errado continua sendo errado. O que outrora foi chamado pelo Senhor de pecado continua sendo pecado. Nada mudou nesse sentido. Nada mudou. Inclusive, há uma maneira de respondermos a qualquer um, cristãos. E eu lamento ter que dizer isso. Lamento ter que vacinar os irmãos contra outros cristãos que são antinominianos, isto é, que negam a lei de Deus, que dizem não à lei, agora é a lei de Cristo. Questionem qualquer um, mas qualquer um que fala besteira. Vocês são reformados, são tudo um monte de legalista. É mesmo, é? Tá certo. Então, os 10 mandamentos não é para seguir mais, não. Não, de jeito nenhum. Agora é a lei de Cristo. Tá bom, então. Me responda uma coisa. Eu posso ter outros ídolos, outros deuses? Pode não. Por quê? Porque o primeiro mandamento diz que é pecado. Mas não passou a lei? A lei não passou? Eu posso adorar a Deus por meio de imagens de escultura? É claro que não, irmão. Tá doido, né? Oxe, nós somos crentes. Mas peraí. Quem foi que disse que isso é pecado? Que é proibido? O segundo mandamento. Ué, não tinha passado? Eu posso agora blasfemar o nome de Deus? Posso desonrar o nome do Senhor? Não. Oxi, por que não? A lei não passou? Mas é o terceiro mandamento que diz isso. Né? Não. Eu posso agora abandonar a congregação e dizer bem assim, olha, vocês fazem desse jeito, eu faço do meu jeito. Eu sou um cristão, não é naipe freestyle, eu sou um cristão livre. Eu adoro a Deus quando eu quiser. Então eu não preciso ficar preso a um dia. Eu posso fazer isso. Aí você vai questionar o antinomista. Então faça o seguinte, não vá para o culto no domingo na sua igreja, não. Fique na sua casa. Adora a Deus sozinho na segunda-feira. Você está ficando doido? O povo de Deus está reunido. É? E por que o povo de Deus está reunido? Por causa do quarto mandamento. Santa convocação.
Você não se reúne com o povo de Deus por moda, não, é por mandamento mesmo. Deus mandou. Nós não estamos aqui, não é, numa vibezinha romântica, não. É ordem do Senhor. Deus chamou um povo e reuniu esse povo. Eu posso agora desonrar meu pai e minha mãe e também as autoridades? Você é doido, é? Tenho que dar testemunho de Cristo no mundo. É mesmo, é? E onde é que está escrito isso? É quinto mandamento, né? Quinto mandamento. Eu posso agora meter o louco aí, dar uma de assassino, sair matando as pessoas, declarando meu ódio público? Posso? Não, eu sou um cristão, eu sou uma nova criatura em Cristo. É mesmo? Amém, irmão. Mas onde é que está sendo proibido isso? É o sexto mandamento. Eu posso agora ser uma pessoa absolutamente depravada, entregue à promiscuidade, ser uma pessoa imoral e promover a impureza? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Amém. Mas onde é que está sendo proibido essa vida de impureza? Sétimo mandamento. Né? Eu posso folgar com a injustiça e roubar ou furtar o que é dos outros? Não é? Eu posso subscrever as práticas do MST ou desse bando de socialistas? Subscrever, eu, um cristão, não é, barra esquerdista, eu posso fazer isso? Com essas teorias marxistas revolucionárias que não aceitam propriedade privada? Posso não, irmão, porque eu sou um cristão. Pois é. Onde é que está escrito que você não pode? O oitavo mandamento, não furtarás. Uma coisa promovida pela ideologia, né? Pela política. Eu posso agora, porque a lei não passou? A lei não passou, não é verdade? Não precisa mais obedecer mandamentos? Então eu posso agora, já que não tem mandamento nenhum, eu posso agora mentir, eu posso inventar falso testemunho do meu próximo, né? Eu posso humilhar as pessoas na internet, não preciso ficar tendo cordialidade, respeito com ninguém, não. Eu posso simplesmente procurar alguma coisa de alguém, algum erro de alguém aí, ó, algum podre do passado, expor nas redes sociais e humilhar a pessoa. Posso fazer isso? Não, Cristo me chamou para uma vida de amor ao meu próximo. Nono mandamento. Eu posso ser alguém satisfeito com a minha vida, ser um cristão murmurão, reclamão, que vive cobiçando o que não me pertence, fantasiando e desejando um tipo de vida que não é para mim? Isso não é um comportamento ou pensamento de um cristão. Amém. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque o 10º mandamento diz, não cobiçarás. Aí você vai e pergunta de novo ao antinomista, a lei passou? Para onde a gente olhar, nosso comportamento, nossa postura no mundo, uns com os outros, é regida pela lei de Deus. Essa é a grande realidade. A mesma lei para uma nova geração. Deus continua a nos chamar para temê-lo. Não tem como, irmãos, não tem como, de maneira objetiva, falar de uma vida cristã, genuína, se há rejeição dos mandamentos. Eu digo aos irmãos, até ensinando, para responder. Por isso que eu falei, citei cada mandamento e mostrei na prática como que funciona. Os irmãos poderem responder a qualquer um questionar. Sabe? A qualquer um questionar, qualquer um. Essa é a única vida de amor que Cristo nos ensinou. Prazer na lei de Deus. Prazer na lei de Deus. Ou que lei é que João está ensinando aqui? 1 de João, capítulo 5, verso 3, quando ele fala: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ele falou apenas o que ele aprendeu com Cristo. A mesma lei para uma nova geração. Nada mudou. E não só a lei, aqui eu quero já partir para a conclusão, não só a lei, mas o mesmo Deus para uma nova geração. Para a nossa geração tão progressista e revolucionária, Deus mudou. O Deus não exige mais obediência, honra, glória. O adorador é um adorador freelancer, né? Ele faz porque é um tipo de trabalho que ele presta por conta própria. Eu quero ter autonomia no fazer isso para Deus, né? Aí eu faço quando eu quiser fazer, cara. Se eu tô afim de ir pro culto com os irmãos, eu tô. Se eu não tô, eu vou ficar em casa mesmo na live. Mesmo que eu possa estar aqui, eu opto por não é? E então, essa pessoa trata Deus não como Deus que chama e ordena a adoração, mas como Deus que recebe as minhas esmolas de adoração. Se eu quiser fazer isso para ele, tudo bem, se não, né?
Ele que espere para o próximo domingo. Ó, Deus, Senhor, domingo que vem, viu? A gente troca uma ideia. Domingo que vem hoje, tô afim não. O nosso mundo está assim hoje. Isso é consequência do abandono, é consequência de perdermos a identidade. E é justamente contra isso que o Senhor está nos advertindo. Não se esqueçam de quem vocês são. O mesmo Deus para uma nova geração. E ele fala, observe bem, mais uma vez, é importante lermos isso aqui, irmãos. Porque ele estabeleceu verso 5, estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Ponto. A lei tem que ser ensinada de pai para filho. Ponto. Verso 6, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem também a seus filhos. Então é dos filhos para os netos e para os bisnetos e assim por diante. Verso 7, para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Tantos cristãos deste mundo, tantos, não estão colocando sua esperança em Deus. Não estão colocando sua esperança em Deus. São pessoas que cantam músicas evangélicas que não têm o menor sentido. Que muitas vezes são heresias pesadas. Mentiras a respeito de Deus. Verdadeiras tolices. Uma geração de cristãos que se escandaliza quando vem um cristão e fala bem assim, nós cantamos os salmos em nossa comunidade. Oxi, salmo? Homem, quem cantava isso era Davi, olha o tempo que faz, né? Como é que vocês cantam salmos hoje? Não precisa disso não, pô. Nós temos ótimos músicos, ótimos cantores, né? Ótimos cantores. Pessoas que nos levam ao delírio, ao êxtase. Nós choramos, babamos, suamos em um culto tão animado. Não precisa não de salmos, não. E as pessoas que não leem Bíblia, não conhecem os salmos do Senhor, não cantam, não estudam, não refletem nesses salmos, consequentemente não conhecem a Deus. Sabe por quê? Porque a maior porção teológica da Bíblia são os salmos. Essas orações, esses cânticos inspirados pelo Senhor, revelam para nós a glória de Deus, a sua majestade, seus atributos incomparáveis. Os salmos foram dados para isso, para apresentar Deus glorioso ao seu povo, para que seu povo pudesse cantar sobre esse Deus, aprender sobre esse Deus. Como é que se despreza os salmos hoje? Como é que se vai adorar a Deus conscientemente, prestar a Ele um culto racional, se eu não tenho conhecimento dEle? Se eu não posso refletir em suas obras maravilhosas? Se os nossos filhos hoje não conhecem muito bem o que Deus fez por meio de Moisés, sobre as 10 pragas no Egito, se o Senhor não sabe, se os nossos filhos não sabem sobre Elias, sobre Eliseu, se não sabem como o Senhor abençoou Israel no tempo de Davi, das falhas de Davi também, se os nossos filhos não conhecem, por exemplo, os salmos, não conhecem os profetas, não sabem dos milagres de Cristo, que geração é essa? Essa geração não está adorando a Deus. É por isso que o culto é segundo a imaginação das pessoas. Eu sei que parece duro, parece exagerado, não é? Dizer assim, não, então, quer dizer que tem um monte de coisa errada? Tem um monte de coisa errada sim. Nem em todo lugar, nem em todo salãozinho onde pessoas se reúnem com um púlpito e tem um homem falando, significa dizer que ali tem um culto verdadeiro, porque não tem. Isso é falta de conhecimento de Deus. Como as pessoas vão adorar a Deus de acordo com a vontade de Deus, se elas não conhecem a vontade de Deus? Como elas vão aprender a colocar sua esperança no Senhor? Porque esse é o ponto aqui. A ideia que o Senhor dá aqui para o salmista, passar para o povo é justamente essa. Vocês precisam ensinar a lei de Deus aos seus filhos, passar essa lei, esses princípios às novas gerações e falar sobre os feitos poderosos do Senhor. Por quê? Para que eles não se iludam com os ídolos. É por isso que a nossa geração é uma geração tão propensa à idolatria. Qualquer coisa vira ídolo para nós, porque não conhecemos os feitos do Senhor. Não conseguimos fazer um paralelo e a distinção para ver que Ele é Deus Todo-Poderoso, enquanto aquilo que se diz hoje não é.
Aí hoje suspiramos muito mais por artistas, por atores de Hollywood, por séries, por filmes, por jogos, por tudo aquilo que é entretenimento, que é bom para o nosso prazer, mas que acaba se tornando um Deus para nós. Ocupando todo o nosso tempo, toda a nossa vida, os nossos sentimentos, nossas emoções, tudo em nós, dedicado a essas coisas. E por quê? Não conhecemos a Deus. Sabe, é um impacto tão dolorido às vezes. Leia a Bíblia e explique. Nós não conseguimos encontrar leis científicas, leis físicas que expliquem a glória do milagre da abertura do Mar Vermelho. É algo tremendo. Tremendo. Aí a pessoa ouve, legal. Bem louco, né? A pessoa ouve, a nova geração lê sobre isso, ou então ouve falar sobre isso aí, é legal. Mesmo inconsciente, trata como se fosse uma historinha de conto de fadas. Porque não é impactado por isso. Quando deveria ser reação? Uau! Deus, o Todo-Poderoso, abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar. Deus, o Todo-Poderoso, se manifestou. O Deus que não se vê, em seu poder foi visto. Porque aquelas pessoas viram o seu poder manifesto, tremeram e temeram diante do Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus de nossos pais. O nosso Deus. E isso não nos impressiona mais. Nós não suspiramos mais, não ficamos boquiabertos por causa disso. Alguém já viu aqui a medicina ressuscitar alguém? Alguém já viu aqui alguma notícia no jornal que agora encontraram uma solução, não é, científica para dar vida às pessoas? Alguém conheceu algum Highlander aqui? Highlander, aquele personagem do filme que tem vida eterna, que é imortal? Olha do que eu lembrei. Alguém conheceu alguém assim? Não. A ciência não pode fazer isso por nós. Quem é que fez isso? Nosso Deus. A ciência nos dá um iPhone e nós falamos: glória à ciência, glória à ciência. Deus nos criou, libertou nossos pais no passado, chamou a sua igreja e a sustenta até hoje, operou prodígios, mostrou o seu poder e temos dificuldade de dar glória a Deus. Essa é a nossa geração, irmãos. E o chamado do Senhor é justamente para que paremos, olhemos para trás e venhamos nos lembrar do testemunho do Senhor. Venhamos nos lembrar que o mesmo Deus que chamou nossos pais no passado nos chamou hoje. E é o Deus que nos alerta para não cairmos nos mesmos erros de nossos pais. Para não cairmos na idolatria que nossos pais caíram, nas superstições. Para não corrompermos os princípios que Deus nos deu e voltarmos à escravidão, como tem se visto hoje. Deus nos chama justamente para isso. Eu quero concluir dando ênfase a esse texto, verso 7, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu termino dizendo aos irmãos: orem sinceramente ao Senhor, pedindo que o Senhor realmente os incomode, o mais profundo do coração de vocês. Os incomode, sabe, de maneira pesada mesmo. Tire a sua paz, para que você possa olhar para o seu próprio coração, para a sua própria vida e fazer essa investigação. E se questionar. E pensar se você realmente tem pensado no poder de Deus, nas suas obras maravilhosas. Há quanto tempo você leu a Escritura Sagrada com dedicação? Já faz quanto tempo que você parou para ler os Salmos?
e observar como os salmistas se referem a Deus. A pessoa que tem dificuldade de orar, vai para os Salmos. Vai para os Salmos. Há pessoas com medo do que está acontecendo no mundo. Bíblia, cara. Deus continua sendo Deus. Por tudo que tem acontecido de mais terrível no mundo. Sinceramente, o que tem acontecido agora não é nada de novo, não. A humanidade já passou por muitas coisas terríveis. Muitas coisas terríveis. E a igreja está de pé. O que vai nos sustentar, então, é diante dessas aflições, dessas dificuldades e das tentações, é termos referencial. É lembrarmos quem somos. É lembrarmos de Deus. O nosso Deus é o mesmo. Não mudou. Continua a nos chamar e nos dá hoje esta mensagem que venhamos escutar a sua lei, que venhamos olhar para os seus mandamentos do mesmo jeito, porque ele não mudou. Que venhamos, sim, refletir em suas obras maravilhosas no Deus que nos criou, no Deus que nos formou, nos deu propósito e continua a nos sustentar até hoje. Nós podemos agora, pela palavra de Deus, lembrar de tudo isso. E entender que essa aqui também é a história de nossa vida. É a história de nossa vida. Que Deus possa fortalecer esse referencial em nosso coração. Não abram a vida de vocês, o coração de vocês, para o que o mundo tem dito. A igreja, ela impactou mais o mundo quando ela foi mais diferente do mundo. Essa é a realidade. Para sermos diferentes, realmente temos que olhar para a lei de Deus. E mais do que isso, ao olhar para a lei do Senhor, nós precisamos, não é, correr imediatamente para Jesus Cristo. Temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Pois é Ele quem nos sustenta diante de um mundo que quer tirar a nossa identidade. Que assim como o Senhor tinha prazer na vontade do Pai, que também venhamos ter prazer na vontade de Deus. E voltar, sim, os nossos olhos à palavra do Senhor Deus, os nossos ouvidos à palavra do Senhor Deus, para não perdermos o referencial, não perdermos a nossa identidade, mas sabemos exatamente quem somos em Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Ele vai pegar. Amém, irmãos. Mais uma vez, o Senhor foi gracioso conosco, nos derramou misericórdia, nos dando essa palavra, né? Que nós possamos, através do Espírito Santo, colocá-la em prática. Vamos dar continuidade em resposta ao nosso Santo Deus. Nesse momento, está orando ao Senhor. Amém? Amado Deus, Deus que deu a lei a Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o mesmo Deus de Paulo, esse Deus que nos deu essa lei, Senhor, lei de libertação, lei que nos libertou, Senhor, de toda aquela escravidão que o povo vivia no Egito, Senhor. Deus que nos dá misericórdia, que nos sustenta dia após dia. Oramos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, essa lei, ela venha não mais ser pesada, mas ela venha ser leve. Que em nosso coração nós venhamos ansiar, Pai, por cumprir essa lei. Por procurar, por gratidão, Senhor, estar cumprindo essa lei. Que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, nos convença, Pai, que essa lei, ela é uma lei de libertação e não uma lei que aprisiona. É uma lei que está aí para mostrar, Senhor, que o Teu Filho amado Jesus Cristo a cumpriu e que
por Ele ser Deus, ela é suficiente para quebrantar o nosso pecado, Pai. Deus que nos criou e criou o céu e a terra, nos convence, Senhor, dia após dia, de que Tu és suficiente em nossas vidas e que nós precisamos de Ti, Pai, para que nós venhamos ser pessoas melhores, crentes melhores, Pai, que procuremos honrar e glorificar o Teu nome sempre. Nos convence de que a nossa esperança, Pai, está no Senhor e ninguém mais, Senhor. Nossa esperança está única e exclusivamente no sacrifício do Teu Filho amado, que morreu naquela cruz, Pai, para nos salvar. Oramos a Ti, Senhor, te agradecendo por nos dar a oportunidade de cumprir, Senhor, o quarto mandamento, de estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome. Estamos aqui, Pai, admitindo que a Tua lei, Pai, nos libertou. Estamos aqui nesse dia, em comunhão, glorificando o Teu nome, Pai. Nesse momento, Pai, também oramos a Ti, te agradecendo por tudo que Tens feito em nossas vidas, por tudo que já fez em nossa vida, por tudo que vai fazer, Senhor. Que o Senhor abençoe nossos projetos aqui da igreja, nos dá crescimento à Tua comunidade, abençoe a vida do pastor Ademir, Senhor, da sua esposa, Ana Paula, de suas filhas, Stacy e Stephanie. Que o Senhor abençoe esse novo projeto, Pai, que há de vir. Que o Senhor derrame as suas bênçãos, Pai, sem medida sobre a nossa comunidade, sobre a Igreja Reformada do Jacintinho, Senhor, para que o Teu reino, Pai, seja disseminado nessa terra, Senhor, de tanta corrupção. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que abençoe nossos projetos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. É isso que te pedimos, em nome de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade, irmãos, cantando o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo. Minha alma diz que Tu és meu Senhor. Além de Ti, outro bem eu não tenho. E nos Teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo Tu és. Tenho as divisas em áreas apenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração
deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sim, o caminho da vida enxergar, a pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Amém, irmãos. Chama o apóstolo Ademir nesse momento, chegue à frente e dirigindo a bênção apostólica. Assim o Senhor despede o seu povo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Amém. Pedir aos irmãos que fiquem de pé para cantarmos o último hino, encerrar o culto. E nesse momento os irmãos também têm a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Cantemos então. Antes disso, o Senhor nos fala em sua palavra, no Salmo 66, versículo 8: Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Amém? Cantemos então o Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação. Desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una e santa, católica, apostólica, professo um só batismo para remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos, a vida no mundo que há de vir. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Está encerrado o culto. Ainda bem.
Creio na igreja, uma e santa católica, apostólica, romana. Quem ligou aqui o negócio? Ah, tá ao vivo, não. Tá só gravando. Só gravando. Porque caiu a internet geral. É por isso que eu vim mais cedo. Interrompi a gravação, né? É. Não, aqui.